Respostas de sábado, número 291. Para você que está entrando nesse vídeo e não sabe do que eu estou falando, aqui nesse canal eu faço uma série chamada Respostas de Sábado, como você já sabe, vai ao ar todo sábado, onde eu respondo perguntas, comentários, críticas, sugestões, dicas, dúvidas, né, sobre equipamentos de áudio dos anos 70, 80 e 90. Tem interesse em escutar aí quais são as maiores dúvidas do pessoal que acompanha esse canal? Continue assistindo o vídeo até o final. É mais ou menos assim que funciona. Vou responder um monte de perguntas que o pessoal fez aqui hoje, tá? Lembrando, meu nome é César, você está no canal das Antigas 80, onde a gente só conversa sobre equipamentos dos anos 70, 80, 90, áudio nacional, internacional. Hoje está vendo um plano de fundo diferente aqui, mas eu já vou explicar isso para você. Normalmente a gente conversa mais aqui sobre equipamentos de áudio residencial, amplificador ou profissional também, amplificador, equalizador, potência, pré, mais os equipamentos nacionais, né? Como eu disse, dos anos 70 e dos anos 80. Então é isso, tem interesse, inscreva-se no canal, ative o sininho que você sempre vai ver um vídeo de comparativo, opinião sincera, dicas, histórias, lives batendo papo, lives analisando o mercado do som vintage. Então, tem interesse, inscreva-se. E não esquece aí, o pessoal que já acompanha, de deixar o like para ajudar. Como que funciona aqui? Funciona, na verdade, assim, ó, 289, eu estou com o meu celular. Então, lá no 289, o pessoal fez algumas perguntas que eu vou responder agora no... Desculpe, no 289... ou 290, deixa eu ver aqui, o último vídeo foi o 290, então nós estamos no 291. Então lá no 290 o pessoal fez perguntas que eu vou responder agora, lembrando que a ordem das perguntas, quem me manda é o celular aqui pelo YouTube, e lembrando também que eu estou fazendo esse vídeo na quinta-feira à tarde, então se você fez uma pergunta lá no 289, ou sexta de manhã, sexta à tarde, sábado de manhã, não adianta porque eu já fiz o vídeo para poder editar ele aí e poder postar ele no sábado à tarde, beleza? Então é isso. Hoje, plano de fundo aqui, o pessoal que acompanha meu canal sabe que eu tô numa fase de desapego aqui, então eu peguei algumas coisas que estavam encostadas, encalhadas aí, e vamos tentar girar, né? Então, como hoje o pessoal tá valorizando esses equipamentos aqui, eu vou colocar à venda, então, equipamentos que a gente usava aí no som automotivo. Eu tenho um aqui do início dos anos 2000, tem um de 2003, tem esse aqui que acho que é de 2005, 2006, alguma coisa assim. E aí, como o pessoal tá valorizando esses equipamentos mais antigos, assim como som profissional ou som residencial, o pessoal também tá colecionando. Então vou botar aí para jogo, vamos ver o que vai acontecer aí, vamos girar, vamos ver se a gente consegue comprar alguma outra coisa mais interessante aí com aquilo que está parado. Então hoje, plano de fundo, você vai ter aí um famoso Pioneer da metade dos anos 2000, famoso golfinho, né? Apesar que esse aqui não tem golfinho, tem os gráficos aí, mas não é golfinho, mas é isso aí. Tô mexendo nele aqui, tava testando ele, então é ele que você vai ver como plano de fundo aí hoje no vídeo, tá? Então vamos lá. Vamos iniciar aqui, se tiver mais algum recado. Você não vai escutar ele porque eu não tenho caixa ligada, eu tô testando o CD tá tocando aí, tá rolando. Então, você não vai escutar ele tocando aí. Poderia ligar, mas tem as caixas ali, tô testando um outro aqui, ó, né? Ali, ó, tá vendo aqui em cima? Tem esse aqui é dos anos 2000, ó, tá? Então, tem um Gemini 3 aqui embaixo, que é a fonte que eu estou utilizando aí. Bom, vamos lá, vamos pro que interessa, que são as perguntas do pessoal aí. Vamos iniciar aqui, ó. Tem uma aqui que é de membro do canal. Então, o pessoal que é membro deste canal vê vídeos de bastidores, dicas, sugestões, vídeos que eu não posto no canal aberto. Tem interesse? Clica aí, seja membro, pague uma mensalidadezinha por mês, lá uma continha por mês, e recebe alguns vídeos de bastidores, alguma coisa, pode fazer algumas perguntas, alguma coisa. Então vamos lá. Norton Luiz, ele é membro do canal. Vamos ver se o que ele escreveu aqui. Se botar som alto, vibra as janelas dos vizinhos, por isso não uso muito. Melhor os vintage dentro de casa, Aslando 4000, dando um grave dentro do apartamento, sem incomodar muito a turma. Isso aí, né, meu amigo Norton? A gente que gosta de som profissional, para quem acompanha o canal aqui, viu, eu fiz no último Resposta de Sábado a H2 ali funcionando, né? Inclusive, coincidência, os viewzinhos, né, da H2, agora viewzinhos aqui de um Pioneer automotivo dos anos 2000. Então eu gosto de caixa profissional, né? Então se eu pudesse, eu teria caixa profissional. Cara, se eu pudesse, eu teria W-Horn, tudo que é tipo de caixa profissional. Mas eu, depois justamente do Resposta de Sábado com a H2, eu fui lá, fiz uma live com a H2 tocando, a gente escutou ela lá por 1h40, até a live cair lá por causa dos direitos autorais do YouTube.
Se você não assistiu, veja aí, né, pra testar ela, ver se ela tava boa. E tocando no cacete, mas eu tava já percebendo, ficava toda hora indo olhar aqui na janela, ver se não tinha nenhuma viatura aqui, porque o pessoal gosta de encher o saco por causa do som. Isso com 2 caixas de 15 polegadas. Imagina se eu tivesse as caixas que eu gostaria de ter com 10 PM5000 tocando, né? Fica difícil. Então, com certeza, né, meu amigo Norton, a gente tem que ter um equipamento que possa te agradar o som, né? Um som bacana dentro de casa e que não incomode os vizinhos. Óbvio, você tem que ter uma noção também, né? Não adianta você morar num apartamento colado aí a um vizinho em cima, um vizinho embaixo, um vizinho do lado esquerdo, um vizinho do lado direito e querer arrepiar o som, né? Aí não adianta, né? Fica difícil, né? Então, claro, existe um bom senso, né? Exemplo, quando o meu vizinho tá tocando lá o sertanejo dele, eu não posso reclamar, porque depois ele não pode vir reclamar quando eu estiver curtindo o meu, né? Mas outros vizinhos vão reclamar, então é bem complicado. Então é melhor ter um som mesmo residencial em casa ali, que você possa curtir gostoso num volume razoável, que não vai incomodar ninguém. Mas mesmo assim incomoda, né? Depende do lugar de onde você tá, incomoda. Mais um comentário do nosso amigo Norton aqui. E o grave para mim fica maravilhoso, macio e gostoso. Adoro o grave macio, frequências bem baixas. Esse é um problema também, né, Norton? Que é o que acontece. Às vezes eu tô aqui escutando um som, exemplo, mas tá baixinho, né? E tô ali, um grave normal, tranquilo, sem problema nenhum. E de repente alguém vem, esse som aí tá muito ruim, tá incomodando. Daí eu, mas como tá incomodando, tá baixinho? Só que daí quando você vai no outro ambiente, cara, o grave tá explodindo. A gente que gosta de grave, né? Então às vezes você tá escutando aqui um som, tá normal, aquela batida normal, tranquilo, mas no teu vizinho ou em outro ambiente da tua casa, você vai sentir que o som tá, o grave, né? A pessoa só escuta aquela pancada, só o grave, tum, 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 tum. Daí, é complicado, né? A gente entende também o outro lado da situação. É isso aí, meu amigo Norton, muito obrigado pelo comentário. Galvão 1091, valeu Galvão por participar aqui do canal. Muito obrigado. Tiago Rogiancola, 85, obrigado. Puxa, não entendi o que é 85. 85, obrigado. Foi só isso que ele escreveu aqui, eu não entendi muito bem. Outro membro do canal aqui, Vladimir Espíndola. Opa, César, tem um grande guerreiro comigo há cerca de 5 anos. Um integrado Signos AC500. Sempre funcionou de boa, mas o VU de LEDs dele sempre não acendia na hora que ligava. Começo a funcionar somente depois de 10 a 15 minutos. Pois bem, isso nunca me incomodou. Mas de cerca de um mês para cá, eles simplesmente pararam do nada. Pensei, parou de vez. Vou desmontar para ver se descubro o que tem de errado. Lembrete, não manjo de eletrônica. Abri o aparelho e tirei os parafusos que prendiam a placa de LEDs, para ter melhor acesso a ela. Depois, com o aparelho ligado, percebi que o problema estava intermitente, ou seja, ora os fios funcionavam normalmente, ora não. Dependia da posição que eu manuseava a placa, né? É o famoso Osmar, né? Osmar Prado. Vamos lá, funcionava normalmente, dependia da posição que eu manuseava a placa. Usei até uma lupa para observar a placa, mas não achei nenhuma solda fria, aparente ou problema do tipo. Analisei os componentes dessa placa, várias pecinhas soldadas, que eu nem imagino o que sejam, e 2 CIs minúsculos, um por canal. Eu resolvi tentar algo. Peguei um ferro de solda e refiz todas as soldas desta placa, cerca de 30 ou mais. O trabalho foi tranquilo, embora eu tivesse apreensivo por não saber o que estava fazendo. Se era o correto, né? Se o que ele estava fazendo era o correto. Resultado, depois de cerca de uns 40 minutos ficou funcionando certinho. Só ligar os VUs já começam a bater perfeitos. Não sei onde estava o problema, mas consegui arrumar. Se eu soubesse que seria tão simples, resolveria já teria fuçado, né, desde o começo. Mas como funcionava meia boca, eu fui empurrando com a barriga. Nota, qualquer dia desses vou abrir o PA1400 e fazer alguma coisa do tipo para ver se consigo sanar o problema do canal direito que às vezes para do nada. É só volta quando desliga e liga a chave power. Abraço e sucesso ao canal. Então, existem 2 pontos aí, né, meu amigo? Com certeza, se você identificar que é uma solda fria, você fazendo ali um pouco de teste, você tentando pegar um pouco da manha de
de refazer as soldas, sem problema, né? Identificou que é um mau contato, você pode refazer as soldas sem problema nenhum. Claro, com o equipamento desligado. O ideal, se você não tem não teve nunca nenhum contato com ferro de solda, com solda, esse tipo de coisa, o ideal é pegar uma placa velha e ali tentar manusear ela um pouco, tirar alguns componentes, pôr no lugar novamente, né? Utilizar um sugador, utilizar solda de boa qualidade, esse tipo de coisa. Então você pode tentar, numa placa velha, né, numa sucata, tentar pegar a manha, e aí quando acontece isso no seu equipamento, você fazer. Eu vou confessar uma coisa para vocês, né? Cara, a maioria das vezes, esse tipo de equipamento é solda fria, né? Às vezes tem uma solda fria, às vezes tá com barulho, alguma coisa assim, é uma solda fria, alguma coisa, ainda mais quando o áudio ou quando o defeito é intermitente, como você falou aí. Então vocês sabem muito bem que eu sou, né, daquela opinião de você faz você mesmo. Não teria como pegar um equipamento desse e levar para um técnico, para o técnico ir lá e ressoldar e desmontar tudo e tal. Então, você mesmo poderia refazer. Só que, porém, contudo, entretanto, você tem que assumir o risco de que pode ser que você cause um defeito. Então, como você me falou aqui agora, né? Esse é o segundo ponto. Você falou que fez lá na manutenção na placa. Na placa não tem segredo. Certo? É áudio que entra, um sinalzinho, uma baixa voltagem ali, uma baixa tensão, vai entrar um sinal de áudio, os VUs vão atuar. O problema é se você mexer no integradinho ali e o integradinho for difícil de encontrar, né? Você estragar um integrado que é mais fácil, que é difícil de achar. Então ali não tem segredo, certo? Você vai ali, dificilmente você vai dar um curto, dificilmente você vai causar algum defeito. Então, na placa de LEDs, né, eu aconselho você mexer mesmo. Agora, você partir para a parte do amplificador, daí eu já, né, ficaria meio assim, né? A parte de pré, você poderia até fazer alguma coisa, mas na parte do amplificador já é mais complicado, porque qualquer erro, qualquer coisa que você coloque em curto, qualquer coisinha assim, você danifica o equipamento, aí já era, assim, entendeu? No teu caso aí, eu desconfio que o problema seja no próprio relé, né, no relé ali de acionamento. Então, talvez você, já que você pegou a manha, já que você pegou um incentivo a tentar fazer a coisa, eu não sei se o teu equipamento, o teu PA4400, ele é com 2 relés. Se for com 2 é mais fácil, né? Por quê? Porque você vai identificar qual lado que liga e qual lado não liga, então você descobre qual lado que está com problema. E aí ele tem um relé de cada lado. Já mostrei isso aqui no PA800. Aí você vai no lado e ressolda todas as pernas daquele relé ali, do lado que, que você tem que ficar ligando e desligando para ele atuar, certo? Agora, se for uma segunda versão, que você tem o relé lá na placa da fonte, aí é até mais fácil, porque os pinos de solda já estão meio que aparentes ali. Então você consegue tentar dessoldar o relé, quer dizer o quê? Você tirar o relé do lugar, né? Repor o relé ali e tentar ver se realmente não é uma solda fria também, certo? Até mesmo se o relé tiver algum problema, na hora de você esquentar ele ali, ele pode voltar a funcionar corretamente, tá? Então, na parte da fonte, eu também não mexeria muito se você não sabe o que está fazendo. Exemplo, na H2, se você inverte ali uma tensão do capacitor, você explode os capacitores, você pode causar um defeito maior aí no teu equipamento. Então você pode ir aos poucos. Resolveu o problema do AC500? Beleza. Tô com um pouco de prática. Aí você pode tentar ir lá nos relés do 1400 e tentar fazer o que você quer fazer lá, que é uma ressoldagem, né, para tentar ver se é algum tipo de mau contato. Então, resumidamente, vocês sabem que eu sou totalmente a favor de faça você mesmo, né? Mas você tem que estar com a cabeça certa, você tem que saber que você pode ou causar um problema maior, ou então ser feliz e resolver um problema, ou então causar um outro problema. Então, como eu disse, se você conseguir ir tentando praticar, né, a eletrônica em alguma outra coisa e depois partir para os seus, aí seria o ideal, né? Grande abraço, meu amigo, obrigado pelo relato aí, né? Eu não estou incentivando ninguém a meter a mão. Se você não sabe nada, não conhece nada, não, né? E também não vai meter a mão no equipamento. Comprei um Marantz aqui de 10 mil reais, vou tentar arrumar. Não, compra lá um lixo lá, compra, sei lá, alguma coisa lá e tenta pegar a prática antes de mexer no equipamento que tem um certo valor, né? Então eu não estou incentivando ninguém a mexer.
certo? Eu estou dizendo que você tem que ir por sua conta e risco, e se você tem lá a habilidade, você vai e faz, né? Tem coisas que são mais complicadas de mexer, tá? Então, vai aí e é aquilo, né? Arrumei. Estraguei mais ainda, fazer o quê? Vilmar Novakoskis. Boa noite a todos. Tudo beleza, César? Beleza. Gostaria de fazer um agradecimento através desse canal, se assim você permitir, ao meu amigo Luiz Kulik. Amigo esse desde a infância, que me presenteou com um tape deck de rolo marca Akai 4000 DS, super conservado, sem nenhum arranhão. Ele que jogou como goleiro no Atlético Paranaense. Puxa vida. Há alguns anos atrás. Luiz, obrigado. Valeu, César. Não, é isso aí, né? Beleza, que belo amigo, né? Todo mundo que assiste esse canal gostaria de ter um amigo assim, né? Não um goleiro do Atlético, né? Mas que tivesse um equipamento legal e que nos presenteasse com o equipamento. Então é isso aí. Valeu, Luiz Kulik, por fazer girar aí e com certeza fazer a felicidade do nosso amigo Vilmar aí. Provavelmente ele vai estar curtindo o tape deck muito mais do que o tape deck aí jogado na sua garagem, no seu porão, em algum lugar assim. Beleza, meu amigo? Abraço. Vamos lá. Varley Maia. Boa noite, César. Boa noite, valeu, obrigado pela participação. Patrício Souza. Tem uma H2 Gradiente, um pré-Nashville NP1900 e um equalizador MZ1 da Micrologic, tudo ligado em duas caixas com alto-falante de 15 polegadas, 600 watts RMS Magnum, 2 tweeters ST450 JBL e 2 cornetas D250X, qualidade sonora extraordinária, e pensa em um grave bonito e redondo. Essa linha de amplificador da Gradiente é sensacional, aparelhos com grandes desempenho de durabilidade, fora que tem um visual único e atemporal. Cara, aí eu vou fazer um pequeno... Não, tudo bem, né? Sim, tem um H2 e tudo mais, o som é maravilhoso e não sei o quê, mas de acordo com o nosso amigo Douglas, né? Se você acompanha o canal dele lá, o amplificador não deveria causar esse efeito, né? E aí eu venho naquele outro ponto que a gente sempre conversa, que é o efeito visual, né? Eu vou ligar aqui um Watson, sei lá, uma DB720. Que provavelmente tem a mesma potência de um, sei lá, de uma H2 ou de um PA800. Aí tô escutando aqui, nossa, o som é ruim. Muito ruim, muito ruim. Aí você tira a Watson e põe uma H2. Nossa, a H2 tem um som mais brilhante, mais não sei o quê. E aí, de acordo com o nosso amigo Douglas, não deveria ser assim, né? Não deveria ser assim. Porque os amplificadores, normalmente, eles recebem aquele áudio com aquela frequência e tudo mais, e é um sistema hi-fi, digamos assim, não é um valvulado que vai alterar o áudio, e aí o que acontece, né? Teria que ter o mesmo som. Então, aí entra um outro fator e um outro canal que eu vou indicar aqui, do nosso amigo Walter Titz, né? Que ele fala assim que você tem que fazer o teste cego, né? Que é justamente o contrário de tudo que a gente gosta aqui. Por quê? Porque quando tu coloca um H2 para tocar, eu fico olhando o H2. Então eu tô olhando o H2 e fico pensando, porra, esse H2 tem um som maravilhoso, lindo, mas e se eu fechar os olhos e alguém tirar o H2, eu viro de costas, não olho, não percebo, e se alguém tirar o H2 e pôr uma Watson? E eu achar que ainda que é H2, eu posso chegar e falar assim, nossa, esse H2 tem um som maravilhoso, olha só que som legal, mas quem tá tocando é a Watson. Você entendeu? Então são teorias diferentes aí, né? Por isso que a gente fala que o som antigo, o som vintage ou vintage, não é só o áudio, é a visão. Então quando você olha ali, porra, tem uma H2 tocando, parece que até o teu ouvido, sensorialmente, já imagina que o som tá melhor. Você entendeu? Mas na realidade, nos instrumentos do nosso amigo Douglas lá, em todas as medições que ele faz, não deveria ser assim, né? Porque um amplificador hi-fi, high-end, que seja, ou fiel, né, de alta fidelidade, ele simplesmente vai transformar aquele áudio baixo em um áudio amplificado para as caixas. Então o que muda normalmente é o pré-amplificador, certo? O pré-amplificador que vai mudar ali o áudio, mas se você usa o mesmo pré-amplificador, que nem você falou ali, o NP1900, numa H2 ou numa Watson, vai ter o mesmo som. Só que uma das coisas que ele não falou, ou talvez ele tenha citado alguma coisa assim, que nem ele fala, pô, não tem punch, né? Então não muda. Um H2 não tem mais punch que uma Watson.
Mas o que pode alterar é realmente com relação à potência, né? Então, digamos, se eu pegar uma Watson com os mesmos 180 watts da H2 e pôr aqui, ela teria que ter o mesmo som da H2. Com o mesmo pré, com o mesmo equalizador, tudo teria que ter o mesmo som, certo? Só que, voltando àquele assunto, você olhando, é uma Watson, esse som tá ruim. É uma H2, esse som tá bom. Mas, na verdade, é o mesmo som, na teoria. Certo? Então, e uma das coisas que eu já percebi aqui, que quando eu mostrei a última vez um receiver da Marantz, né, que eu mostrei alguns vídeos aí, não sei como é que tá aí, mas eu mostrei alguns vídeos, e cara, o som é muito gostoso o som da Marantz, muito gostoso. Falou assim, pô, que dó me desfazer de um equipamento desse e tal, esse aqui tá com o transistor original e tal. Só que eu fiquei pensando, cara, eu vou fazer um teste. Quer dizer o quê? Eu vou pegar o pré do Marantz e jogar num outro amplificador qualquer, até pior, assim, um amplificador ruim. Entendeu? Porque ali no Marantz, na minha opinião, o que tá dando aquele som gostoso, aveludado, não é o amplificador. É o pré-amplificador do Marantz, entendeu? Então, quando a gente vai bater o olho, né? A gente, som antigo, a gente gosta de olhar os equipamentos. Então, o olhar aquele equipamento, ele pode sim mandar enzimas. Então, eu estou olhando a H2. Puxa, olha que bonita. O meu corpo está mandando enzimas para os meus ouvidos e meus ouvidos estão interpretando aquele áudio como se ele tivesse melhor. Aí, quando eu ponho uma Watson, cara, o meu corpo tá mandando enzimas pro meu ouvido dizendo assim, esse som tá uma bosta. Mas na verdade o som é o mesmo, né? Porque se você fizer um teste cego, como o nosso amigo Walter diz, talvez o som seja igual. É claro, o que eu estou falando aqui pode ir totalmente ao contrário do que você acabou de me dizer, né? Mas é a realidade, né? Por isso que eu falo, cara, você botar um amplificador lá nas resistências, no osciloscópio, ou sei lá onde lá, e ver os parâmetros do amplificador, é uma coisa. Você colocando ele nas caixas e usando o teu áudio, né, as tuas músicas, o teu pré, é uma outra coisa, é uma outra história, né? Mas são coisas que a gente consegue ir debatendo e discutindo, né? Deixe sua opinião aí nos comentários. Mas é isso aí, né? Por mais que tenha jogado um balde de água fria em você, dizendo que uma H2 pode tocar a mesma coisa que uma Watson, não muda a qualidade, mas isso não muda o fato de eu querer ter uma H2, de eu querer ter um PM5000, porque não é só o visual, é a história, né? Pô, tô com um amplificador Gradiente dos anos 80, né? É a mesma coisa aqui, né? Não, os caras querem... Cara, né? Prolongando um pouco o assunto. Cara, os caras pagam R$3.000 no equipamento de 1995, 96, 97. Com um gráfico... Olha esse gráfico aqui. Isso aqui é um gráfico tosco, perto do que a gente tem hoje. Existem equipamentos da Pioneer que já tem uma tela, né? Que nem de um celular, que já toca o vídeo aqui. Então isso aqui é um gráfico tosco, certo? Mas esses que tem a tela e tocam um vídeo aqui, os caras vendem por R$200. Já esse aqui, né? Com esse gráfico tosco, certo? Os caras pedem 600, 700 reais. Por quê? Porque virou já um clássico, entendeu? Então é a mesma coisa, né? Você pegar um PM5000, pô, mas esse aparelho é tosco, gigante, grande, pesado, né? Eu posso com um aparelho com metade ou até um quarto do peso do equipamento desse ter o mesmo som. Mas não, eu quero um PM5000, entendeu? Então existem vários fatores que a gente pode ficar discutindo aqui por 5 dias essa questão, né? Então existe, na verdade o termo seria o tal do nostálgico, né? Você ter lá um equipamento de 1995 com um analisadorzinho de espectro que fica ali ruim pra caramba, com pixels menores do que esses aqui, mas o pessoal paga R$3.000, né? Então existe aquele fator nostálgico também, né? Continuando. Norton Luiz, levei uns tapas com razão. Puxa, eu não entendi, Luiz. Talvez ele tenha escrito alguma outra coisa aqui antes. Vamos tentar ver. Depois a gente tenta emendar as coisas aqui. Vladimir Espíndola, membro do canal, conseguiu um par de mid-ranger de 5 reformados e pretendo instalar aqui no próximo final de semana. No próximo Respostas de sábado, deixo aqui minha impressão. Cornetas, nem fodendo. Putz, não podia falar. Ele não escreveu isso, mas eu li isso aqui, né? Descobri que não me são agradáveis para ambientes fechados. Procurei muito por mid-rangers novos, mas não existem mais. Bom,
pelo menos eu não achei para caixas profissionais. Só vi no máximo 50 watts. Mas, se você achar alguma coisa, poderia compartilhar com a gente. Agradeço e sucesso ao canal. Sucesso ao canal. Cara, inclusive, por coincidência, eu tava aí no Marketplace e fuçando aí no Marketplace, né? Falantes. Eu encontrei ali um par de médios que são bem parecidos com os Novik, cara, e de uma marca top americana que o cara tá vendendo ali no lote. De um monte de outras coisas. Eu acho que vale mais... É o que mais vale no lote, só que ele dá valor a outras coisas ali. E eu perguntei para ele, não vou falar porque senão alguém acha aí e eu vou tentar negociar isso aí, entendeu? Mas sim, Vladimir, nós podemos tentar procurar. Eu dei uma olhadinha em médios, né? Existem alguns médios legais aí, só que eles são feios, né? Por quê? Porque eles são automotivo. Tem um médio bem legal, assim, de 6, que eu quero de 6 para justamente tirar a corneta e pôr o Twitter no lugar, né? Não fazer buraco, porque se fosse de 8 polegadas, tem aí bastante coisa. Médio grave de 8 polegadas tem bastante por aí. Eu queria de 6. Então existem alguns D6 aí, mas eles têm a bobina assim, uma bolinha vermelha. É tipo som automotivo, né? Que o cone precisa ter uma aparência legal. Para nós, o som profissional não precisa ter aparência legal, o cone, né? O cone preto ali, não estando amassado, rasgado, é o suficiente. Então a gente pode tentar, quem sabe... Puxa, eu tô fazendo esse vídeo na quinta, quem sabe amanhã, né? Para mim, ou ontem para vocês, a gente faça algum vídeo procurando médios. Não sei se eu já fiz isso daí, uma live, né? Mas é isso aí, tem que ir experimentando, né? Fazendo as brincadeiras, como diz o nosso amigo Walter. Mauro Fleck, também é membro do canal, agradeço de coração, vou ter que emendar o vídeo aqui, pera aí. Então continuando, aproveitei para mudar aí o gráfico, né? Ficou meio baixo o áudio. Acho que o sinal da música tá meio baixo, mas vamos ver se... Mudando o gráfico aí, vamos ver se vai voltar. Ixi, acho que agora fiz encrenca aqui. Pera aí. Deixa eu ver aqui, ó. Tá meio baixo. Isso aí vai ficar assim. Vamos lá, Mauro Fleck, né? Olá, César. Realmente, no início dos classe D, tinham deficiência nos agudos, mas hoje já foi superado. Tem algumas potências modernas, classe D, e outras AB. E aqui não consigo perceber a diferença. Claro que existem diferenças de qualidade nos classes D. Tem marcas e modelos melhores e piores. Mas se pegar um bom... não vai perceber a diferença. Valeu, um abraço. Então a gente volta ao mesmo caso que o nosso amigo Douglas. E voltou o gráfico antigo, peraí. Deixa eu botar aqui, gráficos. Acho que tem que apertar o OK aqui. Então, voltando àquela história do nosso amigo Douglas, né? O que acontece? O que ele diz é que não tem diferença, né? Então, um amplificador classe A, um AB... um B, um classe H, uma classe G, ele não pode mudar. Você não pode sentir diferença no áudio, né? Porque se ele foi feito de um sistema que tem que ser high-end, né? Digamos assim, pegar o áudio e transformar ele em amplificação, então ele não pode mudar. Não pode ser que nem um valvulado que o valvulado vai carregar as características da válvula ou do sistema valvulado no equipamento. Então ele não pode fazer isso, né? Então, se tinha algum problema nos classe D do início, era justamente a perda, né, da parte de agudos. Então, digamos, um amplificador aqui, esses amplificadores da Pioneer, que vem aqui embutido dentro deles, é um integrado ali, né? Então eles com certeza vão responder. Vamos lá, o áudio vai entrar do CD player aqui, vai jogar nele, passar pelo pré e ele vai responder de 20 a 20K, digamos assim, que seja, né, na teoria, certo? Então ele não pode mudar. Então os digitais, o que acontecia é que quando você injetava um sinal de 18, de 20, que você nem escutava, ou até de menos 16, alguma coisa assim, ele não respondia. Ou ele respondia menos, né? Ele fazia uma curva, ao invés de estar reto a curva, ele caía na parte de baixo. Que nem quando se muda aqui o equalizador, né? Você tem aqui um sistema de subwoofer que você faz o corte para baixo assim. Então eu não quero mexer aqui, porque senão vai complicar mais ainda. Então, na teoria, todos eles têm que transformar simplesmente aquele áudio no amplificador e acabou, né? Então, se ele altera qualquer coisa, ele já deixa de ser um amplificador. Então, esse negócio de falar assim, não, o meu classe D, ele tem um som melhor do que o AB. Então, ele não é um equipamento high-end, né? Ou o teu AB não é um high-end, porque todos eles deveriam ter
a mesma coisa, né? Na teoria, seria isso, né? O que muda, na minha opinião, é que o classe D ele consome menos, então você pode ter um equipamento menor, né? Digamos assim, ó, mais compacto, né? Você tem menos problema com fonte. Então quer dizer o quê? Na teoria, todos eles têm que tocar a mesma coisa. Só que num AB, ele pode ter problemas, né? Ele pode causar alguns problemas, talvez não no projeto, mas com o tempo de uma fonte perder qualidade, baixar a tensão de fonte, ou sei lá, alguma coisa acontecer ali, e ele causar um problema, para menos, nunca para mais, né? Então, e o D tem essa vantagem de você não precisar de tanta tensão, de você ter um mais compactado. Exemplo, um sistema AB, enquanto ele está tocando normal, né, em 4 ohms, e ele está ali tranquilo, ele pode estar respondendo perfeitamente, mas conforme ele esquenta, o dissipador acaba não conseguindo dissipar ali, ele pode causar algum problema no áudio, certo? E aí, né, então ele está perdendo, nunca ganhando, né? Então, a única vantagem de um sistema D é a compactação, ser mais fácil de fabricação e tudo mais, né? Mas eles não podem, na teoria, eles não podem modificar o áudio. Se estiverem modificando, é para pior, e aí eles estão com algum problema, né? Que era o caso dos D. Então, quando lançaram os amplificadores classe D, foram medir lá a resposta de frequência e verificaram que as altas eles não respondiam. Então, ele não poderia ser considerado um amplificador high-end, digamos assim, ou hi-fi. Eu não sei exatamente a diferença aí, mas... Então, no caso dos alto-falantes, nos módulos de carro, o pessoal usava os classe D para sub mesmo, né? Vamos lá, continuando. Paulo Rincon. Olá, César, tudo beleza? O nome do rapaz que fabrica as placas é José Carlos e não João Carlos. Putz, errei? Então, puxa, peço desculpa pro nosso amigo José Carlos, né? Se eu falei o nome dele errado, peço desculpa. É José Carlos 366 lá, que fabrica as placas. Beleza, obrigado pela correção. Norton Luiz, salve César. Na minha sacada tenho debaixo da pia um classe D Rodstar 1200 ligado num Endurance 2K, ligado num Aiva NSX 2200 para o som da TV, olha aí, ó. Mas não dá por causa dos vizinhos, por isso voltei para os vintage. Por isso dentro de casa incomoda menos os vizinhos. Dos prédios do lado, melhor dentro de casa, fica dentro, não vai para os prédios vizinhos. Mas classe D é um sub e é foda, incomoda muita gente dos lados por isso. O som vintage dentro de casa. É porque na verdade é assim, né, meu amigo Norton? O equipamento que você usa para escutar música, ele é, como é que eu posso dizer, reto, digamos assim. Como assim reto, César? Você põe uma música para tocar, ele vai tocar a música como aqui, ó, certo? Tá tocando a música aqui, ó. Sem problema nenhum, ó. Você imagina aqui, ó. Essa é o analisador gráfico da música que está tocando aqui. Que é um tom PET, né? Que inclusive foi presente do meu amigo Florida Today, né? Então, putz, caiu uma bateria ali. Então o que acontece? Ele tá aqui, ó. Então a música, isso em CD, ainda mais, né? O problema dos pendrive, dos MP3 era justamente isso. Você ter uma música aqui, aí você regula o volume lá. Beleza, 29, tá tocando bem. Aí de repente entra uma outra música com um nível acima. Daí pode ter começado a distorcer, você tem que vir toda hora ficar regulando o volume, né? Então num CD original, que nem a gente tá aqui, Wave original, onde você tem um linear de áudio, então você pode colocar num certo volume ali e ele vai se manter nesse volume, sem problema nenhum. Qual que é o problema do home theater, do home cinema que nem está fazendo aí? O que ele está fazendo? Ele está pegando um som automotivo, né? Ligou um subwoofer automotivo e está usando, que nem ele falou, num Aiva ali e usando na televisão. O problema do home cinema é que os filmes, os dos anos 80, eles eram meio que padrão, mas esses filmes modernos, o que acontece? Você regula ali, tem gente que reclama, né? Existem memes aí que o pessoal reclama que, pô, não estou escutando a voz. Aí o cara vai lá, aumenta.
Então, pô, a voz tá muito baixa, então eu vou aumentar. Aumenta lá no 32, beleza. Aí de repente os caras estão ali conversando, normal, de repente o cara entra num carro, começa a acelerar com tudo. Aí o troço vem, o som vai lá pra cima, o subwoofer começa a trabalhar que nem maluco, aí você tem que vir que abaixar, né? Então não existe uma resposta muito linear nesses equipamentos quando você escuta um filme ou assiste uma televisão, alguma coisa assim. E esse é o problema. Você imaginou você chegar em casa, não, 11 horas da noite, vou assistir esse filme aqui, beleza. Dei play no filme, botei aqui 30, tô escutando normal. De repente, o cara dá um tiro. Pá! Cara, o subwoofer responde, tudo responde lá. O teu vizinho, pô, o que aconteceu aí? Explodiu alguma coisa? Esse é o problema, na minha opinião, dos home cinemas, né, no caso, né? Principalmente no início lá, que você mesmo fazia. Os Pioneer lá dos anos 90 tinha lá volume central, volume frontal, volume de voz, volume não sei o que, então você regulava. Só que você regular aquilo ali para um filme é uma coisa, quando você muda o filme já é outra. Então não existe um padrão, certo? E esse que é o problema no áudio de televisão, na minha opinião, né? Claro, se você está assistindo o Jornal Nacional, ele tem um padrão, mas de filme existem esses picos aí que se você não souber regular, você praticamente tem que assistir o filme inteiro antes. E aí você regula o teu áudio para depois escutar assistir o filme normal, né? Porque, porra, imagina você tá lá e dá um estouro. E isso, eu não sei, porque eu já não participo, não escuto filme. Eu escuto filmes, quando eu vou assistir algum filme, é em estéreo mesmo, sem problema nenhum. Então, o que deveria ter era exatamente como tinha nos CD players, nos equipamentos que tinham sincronia, né? Então, você tem aqueles tape decks e o CD player. E aí se liga um no outro, aí você aperta lá o sincronia. O que acontecia? O tape deck, o CD ia ler o CD inteiro, procurar onde está o pico, aí ele procurava onde estava o pico do áudio, né? O maior áudio, com o maior pico ali no áudio no CD, e aí você identificava aquele ponto, ele ficava repetindo aquele ponto, você chegava no tape deck, regulava ali o tape deck no volume, né, na gravação, naquele ponto, regulava o máximo que se conseguia, apertava para gravar, ele ia gravar normalmente. Quer dizer que você não corria o risco de repente, lá na gravação, dar um pico lá e distorcer a gravação, porque ele mesmo sincronizava, né? Isso poderia ter nos equipamentos modernos, nem sei se existe isso. Então, digamos, num filme, põe o DVD do filme, ou Blu-ray, que seja, ele faz uma leitura, descobre onde está lá o maior pico de voz, o maior pico de grave, o maior pico do não sei o quê, e o próprio amplificador, né, já poderia regular, ó, você quer qual volume? Esse volume? Beleza, então vou regular aqui para você, não vai passar desse volume. O grave, se caso o grave passar, ele mesmo controla, porque hoje em dia, esses equipamentos feitos por controladores, aí, microprocessadores, eles poderiam fazer isso. O que eu estou falando para você aqui agora, pode até existir, mas eu realmente nem sei se existe. Estou falando que seria uma teoria, teorizando, né? Você fazer esse sistema. Não sei se existe, né? Muita gente vai falar assim, já existe, você viu isso aí? Não, cara, eu não tô nem a par dessa parte de home theater. O que eu tenho aqui de home theater, que eu preciso fazer uns vídeos ainda, é o meu LD player, que pra mim colocar meu LD do Top Gun, né? Onde passa os aviões e tal, pra gente curtir ali o LD player ligado num áudio, né? É o máximo que eu tenho aqui. Então eu não sei te dizer. Mas então, meu amigo Norton, né? O problema justamente é que esses, principalmente no som automotivo, esses subwoofers eles são exagerados. Os módulos para grave já são exagerados. Aí você liga uma televisão que você não consegue ter um parâmetro e regular, como eu disse, música. Regulei o subwoofer lá no máximo no grave que deu. Beleza, é música. Aquilo vai continuar numa sequência e não vai alterar. Mas em um filme, como você já entendeu, é complicado. Alberto Souza, opa César, vi você falando sobre importação aqui no Brasil. Experiência própria, adquiri por 2 vezes seguidas do eBay, vindo da Polônia, um conjunto de presilhas de tela de uma caixa da JBL, que possuo e por 2 vezes a Receita Federal devolveu e não aceitou a importação. Detalhe, custo de menos de $25. Resolvi enviar para o meu endereço nos Estados Unidos. Resolvi enviar para o endereço nos Estados Unidos e de lá enviar para cá. Só assim consegui receber. Caro, pagando absurdo de imposto. Realmente importar é complicado aqui no Brasil. Países europeus e os americanos não cobram nem impostos. Até aqui é 60% e ainda tem ICMS
e de 20%, e tem o IOF ainda, né, que os caras aumentaram. Como é cumulativo, chega a quase 100% do produto. Difícil aqui para o nosso país. É isso que eu falo, meu amigo. Né? Então, essa história de comprar no eBay, essas coisas, já passou a época, não tem mais como, né? E para você ter uma ideia, na minha época era o contrário. Eu comprei muito kit vindo do leste europeu, e quando vinha do leste europeu, passava direto. Tipo assim, sabe como? Sim. Por quê? Porque quem comprava naquela época, a Receita queria pegar os contrabandistas. E contrabandista normalmente era China, Japão e Estados Unidos. Então quando se comprava alguma coisa sei lá, da Finlândia, sei lá da onde lá, então da Holanda, não sei onde, o troço passava meio que reto. Só que agora eu acho que até o contrário, né? Quando vem desses países mais assim, escandinavos, sei lá, aí eles ficam mais atentos ainda. Por quê? Porque, pô, quando o cara tá comprando dos Estados Unidos, é muamba. Quando o cara tá comprando da China, é muamba. Quando o cara tá comprando do Japão, é muamba. Mas quando o cara compra desses lugares assim, exemplo, vou comprar lá do Congo. Então eu vou mandar vir uma encomenda do Congo. Chega aqui na Receita Federal, o cara, porra, o cara tá comprando um troço do Congo? Né? Vamos abrir para ver aí. Deve ser uma pedra preciosa, um diamante negro, né? Um diamante cheio de sangue, que os caras falam, diamante de sangue. Então deve ser alguma coisa assim. Então parece que chama mais atenção agora quando é desses países. E para nós, né, é complicado, porque sim, existe muita peça de reposição, principalmente para marcas tipo Revox, essas coisas assim, na Rússia. Apesar que Rússia e Ucrânia não tem mais como comprar, né? Mas na Inglaterra, então tem assim esse tipo de coisa. Às vezes a pessoa faz ali, né, uma réplica para repor, alguma coisa assim, ou tem lá um estoque antigo na Escócia, não, né? Na Escócia. Na Escócia puxa vida, Revox, né? Na Alemanha que seja, né? Então parece que chama mais atenção hoje em dia. Mas mesmo assim, qualquer coisa, né? Existia aí os caras estavam falando assim, não, o imposto foi revogado, não sei o quê. Cara, não tem como, cara. Não tem mais como comprar. Você entendeu? Infelizmente, esse tipo de coisa, na minha opinião, já comentei aqui, isso é uma privação. Como assim privação? Porque o teu país te priva de você ter as coisas. Como assim? Eu já sempre fui contra você comprar algo que tem aqui. Então, exemplo, se eu consigo comprar aqui, ó, esse CD aqui que é final 80, que provavelmente é feito no Brasil, não sei, mas acho que todos os final 80 é feito no Brasil. Então, se eu tenho aqui no Brasil, eu tenho que comprar no Brasil, cara. Né? Por quê? Porque eu vou ter garantia, vou comprar de uma loja onde vai me dar uma nota fiscal, vai ter uma procedência. Cara, por um pouco de valor diferente, você compra aqui. Agora, o problema são coisas que você não encontra aqui. Exemplo, as plaquinhas pendrive. Então as plaquinhas pendrive não tem, aquelas que vocês sabem aí, que eu instalei aí nos tape decks e tudo mais, não encontra aqui. Se tivesse lá no Mercado Livre um vendedor, vou comprar no Mercado Livre, certo? Posso devolver, posso fazer um monte de coisa. Mas não tem, cara. Você entendeu? Então você é obrigado, se você quer alguma coisa inusitada, diferente, ou que você ou alguma coisa do seu hobby, você é hobbyista, alguma coisa assim, e você não existe no Brasil, você é obrigado, né, no caso, a comprar lá fora. E infelizmente, esses impostos aí te privam de você ter alguma coisa diferenciada. Você entendeu? Esse é o problema. E o que causou isso tudo, né? Foi justamente a popularização. Esse é um assunto meu aqui, né? Se você quiser passar esse assunto aí, mas é a popularização do cartão internacional. Por quê? Né? Quando eu comecei a comprar no eBay em 2006, 2007, o que acontece? Eu queria coisas que não tinha no Brasil. Muita gente falava assim, não, compra um celular. Cara, por que eu vou comprar um celular nos Estados Unidos para depois ter que formatar, aí chega aqui quebrado, tem que ter garantia, tem não sei o quê? Não vale a pena, compra aqui mesmo, né, você compra sem problema nenhum. Então o que eu comprava nos Estados Unidos? Coisas que não tinham aqui no Brasil. Então o que eu comprava? Eu comprava relógio, né, Aqualand usado. Então vinha da Indonésia, vinha de outros lugares. Então, uma coisa que não tinha aqui, não existia um mercado desse tipo de produto. Então você comprava. O que eu comprava? Os carrinhos plásticos, né? Então não existia, se eu quisesse comprar aqui no Brasil, não tinha. Você não encontrava. Então eu ia lá e comprava nos Estados Unidos e
fiz uma coleção completa nessa época comprando nos Estados Unidos. Mas aí, eu me lembro, cara, para mim comprar meu primeiro relógio quando eu comprei, cara, não tinha internet, tinha que ir na Lan House, né, 2006, 2007, então eu ia na Lan House, não era tão popular a internet assim, eu ia na Lan House, 1 hora do almoço, ia lá, pá, quero comprar, cadastro o cartão internacional, putz, tinha que ir lá, já foi um sacrifício pegar um cartão internacional, não era qualquer um que tinha, aí cadastrava, aí ia vir uma carta dos Estados Unidos para você, do eBay, aí ia chegar lá para você uma carta, você ia pagar lá $1, aí vinha um código. Esse código você ia lá, digitava no eBay esse código. Então, quer dizer o quê? A carta vinha dos Estados Unidos, você digitava esse código para poder autorizar o teu cartão. Aí depois que autorizou, aí fui lá, procurei o vendedor, passei o cartão, aí fiquei esperando, falando, cara, vai, isso aqui... Daí quando chegou aquele troço, hoje é comum, né? Vim objetos para você de fora. Mas na época, quando chegou assim, cara, isso veio dos Estados Unidos com uma etiqueta made in USA, não sei o que, cara, era uma loucura, assim, entendeu? Era tipo, porra, consegui, né? Muita gente falava assim, você não vai conseguir isso aí é só por importação oficial, né? Não era tão fácil como é hoje, né? Mas, resumidamente, senão eu vou contar muita coisa, muitas histórias aqui, mas o que causou esse olho gordo, né? Então, quando eu ia lá, comprava um reloginho, dos Estados Unidos vinha um ou outro, comprava lá um carrinho, vinha um ou outro. O que causou o problema que eles cresceram o olho? É a quantidade. Muita gente começou a comprar, a ter o cartão internacional, porque hoje nem cartão internacional você não precisa, né? Você compra no Pix, no AliExpress. Não existia AliExpress, era só eBay. E eu comprava ainda num site japonês ainda, também comprava lá. Então, o que causou foi a popularização. Porque quando veio a popularização, cara, a Receita Federal tinha encomenda de calcinha, sutiã, pires, prato, caneca, né? Teve um caso do cara, não, comprei uma caneca na China, chegou aqui, porra, quebrada. Cara, eu não sei se eu quebro a tua cara, né? Ainda bem que chegou quebrada a caneca, ainda vou quebrar a tua cara. Porque, pô, o cara comprou uma caneca na China, compra aqui, cara. Tá aqui, você vai lá, compra, não tem risco nenhum. Lá fora você só compra coisa que você não consegue. E isso acabou estragando pra gente que precisa, às vezes, de um componente do integrado para um Revox, né? Ou de uma peça, ou de um acabamento, de um Marantz, ou alguma coisa assim. Por quê? Porque eles popularizaram e entupiu de porcariada. Aí veio AliExpress, veio essas coisas aí e ferrou-se tudo, né? Então, infelizmente, comprar coisas lá fora... A gente entra no eBay, entra até no AliExpress, hoje em dia fica olhando, puta, quanta coisa legal, né? Quanta coisa eu compraria se não fosse tudo essa burocracia que tem aí, né? Mas fazer o quê, né? Isso é um assunto que a gente poderia discutir mais pra frente. Norton Luiz. Então, César, tinha o LED Sonic 9000 e depois comprei um Polivox 650F, que me acompanhou por muito tempo. O LED Sonic 9000, porra, né? Quem tinha esses National aí não era qualquer um, era bem difícil de ter mesmo. Era bem legal, né? Norton Luiz. E as 8 levei pra funilaria. Puxa, não... Tá? Eu vou tentar achar a tua outra parte aqui, meu amigo Norton. Florida Today. Realmente, em breve, só teremos lixo. Dos anos 70, o que tem está impecável e isso provocou uma nova onda. Marcas consideradas inferiores tiveram uma valorização no eBay. Os produtos top de linha da Sanyo, MCS, Yamaha, JVC e Realistic passaram a ser a bola da vez, sendo bastante procurados agora. Nos anos 80, muitos itens colocados à venda no eBay, vendidos no estado, já foram usados para resolver alguns defeitos e são devolvidos ao mercado. O futuro é incerto mesmo. Tenho comprado muitos itens, aquilo que eu realmente gosto, às vezes compro 2 iguais para montar um cosmeticamente nota 9. 9, nem 10 não é, né? O resto fica de banco de peças. Você está correto em enxugar sua coleção. Abraço. Então é isso aí, né, meu amigo? O eBay é aquilo também, né? Antigamente, você tem que entender o seguinte, voltando ao eBay, né? 2007, 2008, crise americana, os caras punham para vender. Esses carrinhos que eu comprava era de robista, o cara colocava lá e colocava para vender. Vamos vender. Então você comprava do próprio cara que tinha e tudo mais. Hoje em dia tem os intermediários, hoje em dia tem vídeo no YouTube, né? Dos caras mostrando, abrindo, quer dizer o quê?
voltou, isso encareceu tudo, assim, entendeu? Então, aí você pega lá o programa da History lá, que o cara entrou lá, nossa, um monte de receiver mads, e faz aquele charme todo, fodeu, entendeu? Então aquilo que, eu lembro de um episódio, daqueles que os caras abriam, aquilo era legal, né? Que o cara entrava, fazia leilão dos lugares que os caras guardavam. Então o cara vai lá, paga por mês um lugar ali que o cara enche de porcariada, certo? E daí pagava por mês. De repente não pagava mais, os caras iam lá, leiloavam. Puta, esse programa era muito legal. Aí você comprava no escuro, o cara dava uma olhada por cima, comprava no escuro. Daí depois que comprava, o cara começava a ver as coisas lá. Eu me lembro do episódio que o cara comprou um lote desse, aí começou a achar as coisas lá, né? E isso, cara, é pior ainda, porque daí o cara acha lá um SOS Comandos, cara, um SOS Comandos, aí o cara que tem já, porra, valoriza. Cara, isso é uma bola de neve. E aí o cara mexendo lá no depósito, procurando as coisas, nossa, isso é legal, isso não é, isso é lixo, isso aqui não sei o quê. E aí tinha lá um equipamento de som da Crown, acho que era, alguma coisa assim, um par de caixas, não sei o quê. Isso que o cara comprava os lotes dos leilão ali, e o cara tinha uma loja. Então ele carregava pra loja dele, colocava na loja dele e tal. E ele não queria o som. Pra você ter uma ideia, 2004, 2005, não sei quando que era aquele programa, e ele não quis o som. Ele simplesmente levou num outro lugar, o cara comprou o som dele e ele foi. E o cara é lojista. Você entendeu? Só que hoje, o cara, quando compra um equipamento desse, o cara sabe que tem valor, o cara põe na loja dele. Então você veja, em 2004 ou 2005, não sei lá quando era o programa, o cara repassou o equipamento que ele comprou. Hoje, o cara compra e põe na loja dele. Então, e aí, né, as pessoas não tinham aquele apego àqueles equipamentos. Hoje já não. Então, é bem complicado, meu amigo. Hoje em dia, aquilo que a gente comenta, né? Tá, e os equipamentos dos anos 90, será que eles vão ter esse tipo de procura também? Bem provável. Bem provável que aconteça o que está acontecendo com os anos 70 e 80 para os equipamentos dos anos 90 também. Florida Today. Boa tarde, amigo. Vamos condenar tudo em um... Peraí, vamos condensar tudo em um post. Uma postagem só. Vamos lá. Você pode comprar um capacitor hoje e só usar daqui a 50 anos. Ele ainda estará em perfeito estado de funcionamento, pois o que degrada o capacitor é a temperatura de uso. Você comentou que um pré da Gradiente não tem grade de ventilação. Então estes capacitores estarão com sua vida útil comprometida, pois está em alta temperatura, irá ressecar gradualmente o óleo interno. É muito comum você ver áreas mais escuras nas placas. Isso acontece muito, pois alguns equipamentos, tanto faz nacionais ou importados, tinham componentes cuja a dissipação de calor era ruim, ou seu dimensionamento era inadequado. Geralmente os transistores e diodos, veja a importância de se ter uma ventilação forçada para refrigerar os equipamentos. O capacitor do seu módulo gradiente que estourou por fadiga ou problemas de fabricação ou por mau uso, mas não por idade. Afinal, quantos capacitores como esses estão instalados na fonte? Mas é isso, uma boa conversa para o sábado à tarde, né? Forte abraço. Cara, vou ter que emendar o vídeo aqui, isso aqui é complicado. Então, meu amigo, eu não sei. Eu posso discordar de você, então, em alguns aspectos aqui, né? Porque você diz que um capacitor por 50 anos guardado numa caixa, que ele nunca foi usado, ele pode estar bom ainda, vai contra o que aconteceu comigo, né? Porque se a H2 nunca foi usada e explodiu o capacitor, então quer dizer que o capacitor ficou parado ali, né? Aquele capacitor não levou alta temperatura, né? No caso da H2 do PM5000 é complicado. Por quê? Porque ele está fechado, né? Não tem ventilação, o capacitor não tem ventilação nenhuma, zero ventilação nos capacitores de PM5000 e de H2. Então, no caso daquela H2, a prática me leva a crer que aqueles capacitores nunca foram usados. Quando eu liguei, estavam já ressecados por algum motivo. Pode ser que o equipamento tenha ficado no sol, alguma coisa assim, e aí o capacitor tenha ressecado. Pode, isso a gente não pode dizer, né? Mas na teoria, o que aconteceu comigo foi isso. Os capacitores nunca foram utilizados. Quando utilizados, eles estavam ressecados e explodiram, né?
E aí eu venho com aquela teoria que se um capacitor desse ligado no equipamento parado explodiu, um parado numa caixa ou num estoque de eletrônica também pode explodir. Você entendeu? Então realmente eu não sei te dizer. Se você está me dizendo que um capacitor novo, guardado adequadamente, não vai explodir, por que esses explodiram? Ah, explodiram porque tua fonte tá ruim. Cara, acabei de colocar capacitor novo ali e nós escutamos por 1h40 num pau desgraçado e não aconteceu nada. Então não é a fonte, né? É os capacitores. Ali aconteceu alguma coisa com os capacitores, certo? Mas o que aconteceu com os capacitores? Né? Sendo que eu tenho uma outra H2 com os mesmos capacitores e ela toca tranquilamente com os capacitores ali, não tem problema nenhum. Por que aconteceu isso com esses capacitores que justamente numa procedência do equipamento, eu sei que nunca foi usado, que foi bem pouco usado, que mal e mal foi usado, explodiram. Algum me disse que, o capacitor parado ressecou. Você está me dizendo que um capacitor parado não resseca. Então é complicado, não sei te dizer. Né? Tudo que eu falei da H2, que eu mostrei da H2, eu mostrei na prática, né? Com os dados que eu tinha sobre ela. Se por um acaso aqueles capacitores tinham algum defeito de fabricação, daí é um outro assunto, não sei te dizer, né? Mas como que uma outra H2 que eu tenho aqui, com os mesmos capacitores da mesma época, tá tocando até hoje? Porque ela sempre tocou. Cara, é bem difícil de falar alguma coisa, né? E no caso da H2, não tem como mudar, porque ela tá ali fechado. Se os capacitores esquentaram ali de alguma maneira, não tem ventilação, zero ventilação. Mas eles não esquentam. Na H2 eles não esquentam, porque se esquentassem, eles não estariam fechados ali, como a Polivox é pior ainda. A Polivox resina os capacitores, trava eles ali dentro. Então quer dizer que eles não existe nenhum tipo de problema de aquecimento de capacitor, nem no H2, no PM5000, né? Então, esse vídeo já está muito longo, né? Então deixa um comentário aí para a gente tentar conversar um pouco mais na semana que vem, tá? Realmente eu não sei te dizer. Cada um vai ter que olhar o teu ponto de vista, olhar o meu ponto de vista, os meus argumentos, os seus argumentos e tentar entender o que está acontecendo. Não sei te dizer. O Edson Oliveira Freitas. Bom dia, César e amigos. É bem por aí mesmo. Tem tanta história sobre os nossos vintages, curiosidades, que realmente é inviável escrever tudo o que a gente tem para falar. Dá para perceber pelo enorme tamanho dos textos das minhas mensagens que eu envio, né? É verdade. Só sobre a questão do som em estéreo, tem no mínimo mais 2 coisas que eu quero falar, mas que por ser muita coisa eu vou enviar de cada vez assim que puder, beleza? Sem problema, vai deixando nos comentários, a gente vai tentando conversar. Ainda tem assunto que envolve a questão da política, sim, mas que tem a ver com os nossos vintages também. E tem assuntos aleatórios sobre a questão do salário da gente, que aí entra a política outra vez. Também tem assuntos sobre animais e amigos que a gente que até infelizmente já se foi e que ficou ainda nesse mesmo assunto. Tem a ver com a aposentadoria, o azar do cara, a tristeza da gente e principalmente o da indignação da gente justamente com tudo o de errado que está aí. Em relação a essa porcaria dessa paiseco nosso, que nem orgulho de ser brasileiro eu nem tenho mais, infelizmente. O Edson, zona rural. Cara, é complicado, assim, entendeu? Tá tudo errado, na minha opinião, né? Na minha opinião, teria que deixar sangrar, né? Para as pessoas tentarem entender. Mas mesmo assim, o outro lado é tão vagabundo, né? Que eles estão fazendo sangrar e dizem que é o outro que está tentando mostrar para os outros que está sangrando. Cara, é difícil. Não vou mais falar sobre isso. Norton Luiz. Norton, vou tentar ler todos os teus de uma vez só, tá? Gabriel Tadeu. Esse H2 é muito pesado. É realmente bem pesado. Salvio Luiz Oliveira. Não. Salviano Oliveira. Olá, César, quero montar um set de som vintage. Você presta serviço de consultoria para montar um set bacana? Como faço para falar com você? Sou de Ponta Grossa, pertinho de você.
e aí qualquer coisa dou um pulo até Curitiba. Acho que eu já te mandei meu WhatsApp, você virou membro, né? Ele se tornou membro do canal, te mandei meu WhatsApp lá, chama lá no WhatsApp, a gente conversa, a gente pode tentar conversar, entender o que você quer aí, o que a gente pode tentar procurar para você, tá? Brenda Kelly. Olá, amigo, preciso de um desse, tem contato para compra? Puxa, esse que apareceu no vídeo passado eu vou pôr à venda em breve, tá? Mas não tenho nenhum para indicar a venda no momento. Júlia Quinodesa Silva Castanho. Bom dia, César. Isso de comentar o porquê de você ter 4H2 é mimimi. Quer dizer, não é mimimi, e sim inveja. É mimimi do cara não conseguir comprar, mas gastar em outras coisas, né? Prioridades, como eu falei no vídeo passado. Assista o vídeo passado, vocês vão entender. Pila Desmortorelli. A H2 cinza, grafite original, é mais bonito. Já o A1 prata escovado modificado é mais top. E cada um tem seu gosto, né? E aí cada um acha, não sei. Realmente o A1 prata é bonito, né? Mas quando a gente olha, puxa, não é isso, não é original, então eu prefiro comprar um outro amplificador prata qualquer novo aí, né? Rogério Sabá. Boa noite, César. Você teria o gabinete do DD100Q, toca-discos da Gradiente, em ótimo estado para vender? Estou à procura de um por aqui, pois o meu eu adquiri por aqui com uma deformação de aquecimento do lado esquerdo da parte superior e tem um rachado no mesmo lugar. Não sei o que o antigo proprietário fez, do resto ele está muito bem. Eu tenho uma sucata de 200Q que bem inteirinha, bem conservada a estrutura dela. Poderia te fornecer ela, né, te vender ela, mas teria que ver preço e tal, porque tem muita coisa dentro, tem motor, tem um monte de coisa, e eu tenho uma outra DD100Q que vai talvez precisar. Então eu posso te vender a sucata completa, com motor, com placa, com braço, com prato, com tudo, ou tentar te vender só a carcaça. Mas entenda que vender completo vai ser mais caro, mas mais fácil. Se eu tiver que te vender só a carcaça, não vai ser tão barato, porque eu vou ter que desmontar tudo, vai ser difícil, né? Mas me chama em algum outro vídeo aí com essa pergunta e eu te dou meu telefone para você me chamar aí e a gente tentar conversar, tá bom? Zarcas. Esses aparelhos ficam muito caros por causa das picaretagens, pessoas garimpam, pagam mixaria e vendem por preços exorbitantes. Não vou fazer comentário sobre isso, não vai relevar nada, e eu vou falar aqui meia hora sobre isso, explicando para você que o cara que arrisca, vai lá na boca comprar, que compra, depois vai testar, né? Você acha que ele não merece ganhar alguma coisa? Então, eu não vou nem comentar. O Iveson Araújo, como o amigo Douglas opinou, também vou discorrer sobre capacitores da TDK. Os épicos que são usados no Japão são produzidos aqui mesmo. Lembrando que a TDK, Toyo, Tenki, Kagako ainda é ativa na área química e elétrica em todo o mundo. Somente a mídia física, cassete, MD, DAT, DVD-R, CDR, que foi vendida, mas com o prazo de utilização que já expirou, fazem 10 anos. São 8 fábricas no Japão e uma nos Estados Unidos, Alemanha, Brasil e Hong Kong. Fabricam desde a CPU dos celulares da Samsung e controladores de videogames Nintendo, OIS, né? Das câmeras da Samsung Galaxy e iPhone. Em setembro estarei no Brasil e vou querer conhecer o seu bunker. O bunker aqui é complicadíssimo, né? O local aqui é segredo, né? Porque... Então, meu amigo Iveson, então se existe fábrica da TDK fabricando épicos aí, beleza. Então, existe épicos japonês, então. É isso que você está me falando, né? Existem capacitores épicos fabricados no Japão. Então, a fábrica do Brasil... aquilo que a gente comentou, que a fábrica do Brasil vai ter complicações porque vai ser mais difícil importar para outros lugares. Então a fábrica do Brasil só tem necessidade para o brasileiro. Então a fábrica do Brasil só produz capacitores para o Brasil, né? Porque se tem uma fábrica na Alemanha, Europa está garantida. É uma fábrica no Japão e Ásia, garantido. Uma fábrica nos Estados Unidos, América Central, garantida. Então a fábrica do Brasil só serve para o público brasileiro, né? Aí você fala assim, então não tem como fechar, César, porque eles não importam, não vão jogar para outros mercados. Mas e daí tem como fechar por um outro motivo, né?
Por quê? Porque se a gente ficar fechado, isolado do mundo aqui, o que vai acontecer? A gente vai consumir menos. E aí talvez a TDK fale assim, pô, aquela fábrica do Brasil era para alimentar o mercado brasileiro. Só que o mercado brasileiro parou. A fábrica da Pioneer foi embora, a fábrica da LG está indo embora. O que mais? A fábrica de componentes automotivos está indo embora. Quem vai consumir os capacitores épicos? Os caras que fazem recap nos vintage? Né? A pergunta que fica. Então, por vários fatores, né? Eu não estou querendo comprar a minha teoria, né? Estou querendo dizer que tudo, né? Para onde você olha, para qual lado você olha para o nosso futuro, é assustador, né? Assustador. Então, César, então não tem problema da TDK fechar porque ela não vende os capacitores para fora, para os Estados Unidos, e aí ela não vai pagar os 50% do Trump. Beleza, mas os 50% do Trump vai fazer com que o nosso mercado fique pior, e cada vez pior, né? Acho que nós vamos ter que fabricar só sandália de couro mesmo, né? Daquelas tipo de cearense, né? Putz, os caras vão me chamar de preconceituoso. E mais nada, né? Então você entende que, cara, não tem como explicar isso para as pessoas, né? Ah, soberania. Cara, não existe isso. No mundo globalizado como a gente tem hoje, não tem como. Quem é soberano é os Estados Unidos. Os Estados Unidos nem eles não conseguem ser totalmente soberanos. Eles precisam dos outros países, senão quebram, né? Então, e aí o Brasil, que é uma bosta, né? Querer dizer que é soberano e não precisa de ninguém, cara, o que é isso, né, cara? Com um governo que, em vez de investir em trem para poder carregar a produção, em estradas para poder carregar a produção, eles investiram no quê? No estádio do Corinthians, destruíram um autódromo no Rio de Janeiro para construir um troço que ninguém faz nada mais lá, né? Um monte de estádio no meio do mato que não serve para nada. Pô, cara, chega, senão vou perder mais uns 50 inscritos. Apesar que perder esse tipo de inscrito aí, que não tá conseguindo entender o que tá acontecendo, não sei se é desvantagem, não. Vamos lá. Então é isso aí, meu amigo. Nessa TDK, ela pode querer fechar a fábrica do Brasil, justamente porque se o mercado é só no Brasil, não tem... pode vir de fora, né? Então, às vezes, compensa mais a própria fábrica dos Estados Unidos mandar para o Brasil os capacitores e fechar a fábrica aqui, né? Pode ser, por que não? Eles podem fazer isso. Talvez seja até mais interessante para eles, né? E aí vai ser pior para nós também, né? Porque em vez dos capacitores estarem aqui no Brasil, a gente vai ter que comprar capacitor americano. Quer dizer o quê? Voltando àquele assunto. Então é melhor comprar Nichicon americano ou japonês, então, né? Cara, é complicado. Pila Desmartorelli. 6.500 numa H2 já tá nesse valor? Olha, eu vi outro dia uma H2 prata, toda repintada no spray, né? Por 6 mil. Então, e daí se eu pôr a minha original, né? Original ou com toda a procedência que vocês já viram aqui nos vídeos do canal, por 6 mil, aí você escolhe. O que você quer? Você quer uma repintada, com a frente já recuperada, com um dissipador pintado com spray preto fosco? Você paga lá os 6 mil, acabou. Quer uma original? Paga 6 mil. Vai ter produto para quem quiser. 6 mil é muito caro, César. Você tá louco, né? Isso aí vale 3 mil. Beleza. Quer pagar 3 mil numa H2? Vamos procurar uma H2 no nível de 3 mil. Né? Cada H2, cada equipamento desse tem um nível e você vai ter que pagar pelo preço do nível do equipamento que você está querendo, né? JC Duran, esse H2 é lindo, mas é a cópia descarada do Technics SE-A5. Pode ser. Deixa eu ver aqui que faltou algumas mensagens, né? Pô, Norton, eu não consegui entender a tua coerência aqui das tuas mensagens. Deixa eu ver aqui que faltou aqui do nosso amigo Norton. Cadê aqui? Não consegui colocar na ordem certa, sabe? Olha lá. A E8 levei para a funilaria, na concessionária. Foram 2 meses botando para funcionar a mecânica do Chevette da mãe. Fui levando para a concessionária com a frente desmontada. Eu não entendi muito bem. O Chevette da mãe dele, ele mandou para a concessionária para poder arrumar. Vamos ver o que mais que tem aqui. A gente consegue botar isso numa coerência. Então, boto as filetinhas dessas gravações e calibro meus decks.
algumas fitas que ele faz alguma gravação lá, ele calibra os decks com as fitas que ele grava. Mas aí você calibrar um deck com a fita que você gravou no próprio deck, você está calibrando descalibrado, né? Ele teria que ter uma fita que seja gravada num deck que esteja com um padrão, né? Mas acho que isso você sabe fazer, né? Sem problema nenhum. Depois vieram os Aivas. Alugava os CDs e gravava nos Aivas. Puxa, alugar CD era legal, né, cara? Deixa eu emendar aqui.